A gente está iniciando uma nova série, eu diria que é sobre um tema essencial, tá? E eu nomeei ela como o Evangelho contra a Jornada 6x1, pegando carona em um fato recente político brasileiro, né? O Evangelho contra a Jornada 6x1. E nas próximas semanas a gente vai mergulhar em um tema que toca profundamente a nossa vida, nosso trabalho, nosso descanso e a nossa dignidade, de fato, né? Como os seres humanos que somos. No mundo de hoje, nós somos bombardeados com uma ideia de que o nosso valor é medido pela nossa produtividade. A gente se pega numa corrida sem fim, exaustos tantas vezes, né? E com a sensação de que não fez o bastante. É curioso, porque se por um lado nós estamos cansados, por outro nós achamos que ainda temos que fazer mais, né? Tem um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, e que eu admiro muito. Ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço, né? Ali ele faz a seguinte afirmação: a depressão é o adoecimento de uma sociedade que sofre sob excesso de positividade. Ou seja, essa busca incessante por ser sempre positivo, sempre produtivo, sempre pronto e melhor, acaba nos adoecendo. E onde é que a gente consegue encontrar sentido e dignidade quando somos empurrados para sermos máquinas de desempenho? Sempre no limite, sempre produzindo e sempre felizes. Hoje a gente começa a responder essa pergunta olhando para o início de tudo, a criação, para redescobrir o ritmo divino na vida humana. Um ritmo que Deus estabeleceu e que tem uma pedagogia da graça por trás dele. E a gente começa ali em Gênesis 1, a gente vai ler um trecho curtinho de 1 a 5 só. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Perceba que nessa descrição ela vai se repetir, esse formato vai se repetir dia após dia na criação. Deus, em sua soberania, começa do caos, de uma massa sem forma e vazia, e ele começa a trazer ordem e existência. O ponto crucial aqui é que Deus fala e a criação obedece, não fazendo. Obedecer nem sempre é fazer, mas obedece sendo. Então, ele não faz força. Ele não se esforça para que a luz funcione bem e nem o firmamento faz força para produzir alguma coisa. Ele apenas diz luz, firmamento, terra seca, e as coisas apareceram, se fizeram, existiram. O termo hebraico para haja é yehi-o. E é uma invocação à existência, à essência, ao ser, e não à performance ou à produtividade. Isso nos mostra a primazia do ser sobre o fazer. Antes de qualquer tarefa a ser dada ao ser humano, e Deus vai dar tarefas ao ser humano, antes de qualquer um de nós nascer e encher os pulmões de ar para respirar, Deus já estava em ação, criando e estabelecendo ordem. E a obra de Deus precede a nossa participação nessa mesma obra. Vamos olhar novamente para o versículo 5. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Para nós ocidentais, o dia começa com a manhã e termina na noite, né? A gente acorda e pensa: o que eu vou fazer hoje?
Muita gente programa no dia anterior, né? Vai deitar já programando. Amanhã eu tenho que fazer isso, isso, isso. E aí acorda recapitulando aquela lista de coisas que foram programadas para ser feita ao longo daquele dia. Mas para os judeus, assim como no relato da criação, o dia começa no fim da tarde. O dia começa com o pôr do sol. O dia começa com a escuridão. Depois vem a noite e então amanhã. Isso não é só um detalhe irrelevante, uma consideração cultural, mas uma profunda pedagogia do que é a graça de Deus. Como o pastor e tradutor da Bíblia Eugene Peterson observa no seu livro Um Pastor Segundo o Coração de Deus, ele diz o seguinte: a sequência hebraica tarde e manhã nos condiciona ao ritmo da graça. Vamos dormir e Deus começa seu trabalho. Enquanto dormimos, ele já desenvolveu a sua aliança. Acordamos e somos chamados a participar da criação ativa dele. Reagimos com fé e trabalho. Mas a graça sempre vem antes. Ela é primária. Quando acordamos, acordamos em um mundo que não fizemos, para uma salvação que não merecemos. Tarde, Deus começa, sem a nossa ajuda, o seu dia criativo. Manhã, Deus nos chama para aproveitar, compartilhar e desenvolver o trabalho que ele iniciou. Essa citação do Peterson encapsula perfeitamente a ideia que eu quero traduzir aqui. A tarde representa a quietude, a escuridão, a receptividade, o momento em que Deus começa a trabalhar. Enquanto dormimos, enquanto estamos no escuro, enquanto não podemos fazer nada, ele está em ação. O salmista vai dizer: aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Ele inicia o seu processo, ele provê a luz, ele estabelece a ordem para o dia que virá. Amanhã representa a luz, a atividade, o engajamento. Nós acordamos para um mundo que já foi criado por ele, para uma realidade que ele já estabeleceu. Nossa ação, então, não é um esforço para iniciar uma nova jornada, iniciar uma nova criação, merecer a luz, merecer o descanso. Nossa ação é uma resposta de fé e gratidão ao que Deus já fez, o que ele já providenciou. A graça sempre vem primeiro. É como se Deus dissesse: eu começo, eu providencio, você vem e participa e desfruta e desenvolve isso que eu já comecei. Isso contrasta radicalmente com a nossa lógica meritocrática da produtividade incessante, onde acreditamos que precisamos fazer, produzir, nos esforçar para depois receber a recompensa, um reconhecimento ou até mesmo a aceitação do próprio Deus. É uma tentativa muitas vezes inocente de comprar a atenção divina de forma sutil, idolatrar a Deus com o nosso próprio desempenho. Outra frase que se repete em todos os dias é: viu Deus que era bom. Aqui, viu Deus que a luz era boa, né? O mesmo vai acontecer com o firmamento, com a terra, com as plantas, com os animais, com o homem. Preste atenção, Deus não diz que funcionou bem ou que a terra produziu muito. Ele simplesmente observa que aquilo é bom. É. Ao dizer haja ou seja, Deus está chamando à existência e ao valor dessa criação algo que é intrínseco ao ser e não ao fazer. Não depende do que ela fará, mas sim do que ela é. A bondade da criação e, por extensão de tudo aquilo que Deus faz, é inerente à sua própria existência, à sua origem divina. E isso ressalta a primazia do ser sobre o fazer. Isso é fundamental para a gente entender a dignidade humana. Quando a gente fala de direitos humanos, a origem, né,
o princípio norteador do que a gente tem hoje como Declaração Universal de Direitos Humanos é a Bíblia. É o Sermão da Montanha de Jesus. É a noção de que o ser humano tem um valor que não está na sua nacionalidade, não está na cor da sua pele, não está no gênero ao qual ele pertence, não está no que ele consegue ou não consegue produzir, não está no idioma que ele fala, não está em nada que ele faça, mas no que ele é em sua essência. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por isso compartilhamos dessa bondade intrínseca. Eu não estou dizendo que nós só fazemos coisas boas. A verdade é que nós fazemos muitas coisas ruins. Eu estou dizendo que nós somos bons porque Deus disse que somos bons. E isso não tem nada a ver com aquilo que fazemos ou que não fazemos. Isso tem a ver com aquilo que somos. Nossa dignidade não reside na nossa utilidade, não reside na nossa capacidade de produzir ou na capacidade de ser eficiente no ato de produzir. Ela reside na criação de Deus e no reflexo da sua imagem, e em sermos, aos seus olhos, intrinsecamente bons, por simplesmente existirmos. Isso desconstrói a ideia de que somos máquinas de produção ou de que o nosso valor pode ser medido por resultados. Esse modelo que Deus estabeleceu culmina em algo revolucionário tanto para o tempo bíblico quanto para o nosso tempo, que é o sétimo dia, né? Gênesis 2, 2 e 3 diz assim: no sétimo dia Deus havia terminado sua obra de criação e descansou do seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou da sua obra de criação. O descanso de Deus não é produto do seu trabalho, tá? O descanso de Deus não é recompensa pelo seu trabalho. Não é exaustão por causa do seu trabalho ou fraqueza que ele ficou por causa de ter trabalhado demais. O descanso é um ato deliberado. É uma prática essencial do ritmo divino. E detalhe, ele cria o homem na sexta-feira, na véspera do descanso. O homem é criado e automaticamente, em seguida, descansa. A primeira coisa que o homem faz é descansar. E dessa forma, ele coroa a criação, reafirmando a sua dignidade. Esse vai ser o gancho para a nossa mensagem da semana que vem, que a gente vai falar especificamente sobre a questão do sábado. Essa série vai ter 4 mensagens, tá? E a gente vai falar sobre vários aspectos do trabalho e do descanso e trazer um paralelo com esse debate presente agora da jornada 6x1 e como é que a Bíblia responde a essas questões. Concluindo, hoje a gente viu que a criação nos ensina uma pedagogia da graça. Deus trabalha primeiro, provê, e nós respondemos em gratidão depois de havermos descansado na obra dele. Ou seja, esse valor que nos pertence, o valor que temos, não está naquilo que fazemos, mas naquilo que somos, uma vez que fomos criados à imagem de Deus e que ele viu que tudo aquilo que havia criado era bom, inclusive a gente. É isso que eu queria compartilhar com vocês. E aí vamos para aquela nossa perguntinha de praxe, né? Para a gente interagir um pouco sobre esse tema aqui. A pergunta é a seguinte: pensando no ritmo tarde e manhã da criação, como podemos começar a viver a nossa vida e o nosso trabalho como uma resposta de gratidão ao que Deus já fez, em vez de um esforço para provar o nosso valor? Vou repetir. Pensando no ritmo de tarde e manhã da criação,
como podemos começar a viver a nossa vida e o nosso trabalho com uma resposta de gratidão ao que Deus já fez, ao invés de um esforço para provar o nosso valor. Se alguém já estiver falando, você levanta a mão e aguarda. Se ninguém estiver falando, pode abrir o microfone e fazer a sua colaboração. Que bom que você chegou até aqui. É sinal que você assistiu toda a mensagem, e se você assistiu toda a mensagem, é sinal que ela te edificou de alguma forma, te levou a alguma reflexão. E queira ou não, esse é o motivo principal da gente estar aqui, gerar uma fé que é forjada na reflexão, no questionamento, na dúvida. Tanto que você deve ter notado que no final da mensagem sempre tem uma pergunta para o pessoal que está participando ao vivo interagir, compartilhar novos pontos de vista, trazer contraponto, somar a toda a ideia que foi exposta. Se por um acaso você está assistindo aqui e não viu a reunião ao vivo, você também pode interagir aqui nos comentários desse post ou mandando inbox pra gente. Te interessa participar das nossas reuniões? É muito fácil. Essas reuniões acontecem totalmente online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil pelo Google Meet. Para acessar é só entrar em igrejapresente.com/encontro. Salvo raríssimas exceções, as nossas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas. E aqui todo mundo é bem-vindo, principalmente se você não se sente bem-vindo e acolhido nas igrejas tradicionais. A gente só não é tão tolerante assim com pessoas intolerantes, e a gente só não recebe tão bem assim pessoas perfeitas, mas a gente também está aprendendo. Se você quer saber mais sobre a Igreja Presente, dá uma olhada no nosso manifesto, clicando aqui. E se você quer seguir o nosso canal e acompanhar todas as reuniões que são postadas, é só clicar aqui. No mais, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta em casa. Um abraço, tchau, tchau. É proibido